Um dos pilotos que mais prometiam nessa temporada de 2025 era o Carlos Sainz, e isso desde o início. Era a troca de pilotos mais interessante que tínhamos no grid desde o Hamilton indo para a Ferrari. Porque todo mundo queria ter certeza se o Sainz era mesmo aquele piloto que muita gente achava, se não todos nós achávamos, que ele era na Ferrari. O cara que poderia desafiar o Leclerc, o cara que poderia sim merecer ter ficado naquela vaga em vez do piloto monegasco, e se era justo até mesmo com ele sair de uma equipe como a Ferrari e ir para a Williams, já que ele tinha interesse de ir para outras equipes, porém teve as portas fechadas para ele. E eis que ele acabou caindo na equipe inglesa e tá lá até agora. Só que nesse ano, digamos que a coisa não tá ficando muito bem para ele. Pelo menos a imagem do Sainz não tá ficando muito legal. Porque agora estamos vendo um Sainz que definitivamente é estranho aos nossos olhos. Um piloto que infelizmente anda inconstante ou até mesmo regular. Ultimamente ele tá indo mal em todas as corridas, mesmo com o carro da Williams, que tá longe de ser um dos piores que a equipe já teve. Enquanto quem ganha mais com isso é, na verdade, o seu ex-parceiro Leclerc, a Ferrari que mandou ele embora e o Alexander Albon, que a gente muito subestimou e que tá carregando a equipe agora. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre como está sendo a temporada do Sainz e como ele está sendo um dos pilotos mais decepcionantes da Fórmula 1 nessa temporada, se não o mais decepcionante. Mas bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui. E não esqueça de clicar no like, porque o like ajuda na divulgação desse vídeo. E inscreva-se no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui no canal F. E é um pouco curioso a gente falar isso, porque um dos motivos do Sainz não ter ficado muito bem na fita, né, com o carro da Williams novo agora, é que, de acordo com ele, ele não está tão confortável assim com o carro. Porque o carro exige uma pilotagem um pouco específica e que não faz muito o tipo dele. O que é curioso, porque o seu parceiro de equipe, o Alexander Albon, que outro dia estava numa equipe que exigia uma pilotagem muito específica para o seu carro, está muito confortável no carro da Williams. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E falando em conforto, novamente apoiando mais um vídeo aqui nesse canal, a Insider me pediu para te mandar um recado. Estamos no mês do cliente da Insider em setembro e a loja está com muito desconto. E usando o meu cupom F, você garante 20% até o dia 30 desse mês, além de que, somando o meu cupom mais os descontos da loja, você pode chegar a ter 50% off no final. Então, é quase metade do preço. É o que dizem, dica boa a gente passa pra frente. A Insider tá vindo aqui novamente dizer que além de ter muitas opções na loja, ela também tá oferecendo frete grátis e um brinde especial para você nas compras a partir de R$ 499 até o dia 20 do 9. Sim, 20 de setembro de 2025. Então corre para ter roupas confortáveis, roupas inteligentes e que vão tornar sua vida bem mais prática. Venha ao Mundo Insider. O link da loja da Insider tá aqui na descrição, vai lá conhecer, eu garanto pra vocês que a roupa é confortável e que tá facilitando muito a minha vida pra gravar vídeo pra vocês. Recado tá dado, muito obrigado Insider por apoiarmos o vídeo aqui no canal e voltemos ao tema principal. Quando o Sainz chegou na Ferrari em 2021, ele acabou assumindo um papel primário, como é o papel do Alexander Albon hoje. Todo mundo imaginava que ele seria o segundo piloto da equipe e que o Leclerc queria dar um banho no Carlos Sainz. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, quem venceu aquela temporada no duelo interno da equipe foi o espanhol. E a partir dali, todo mundo começou a se questionar se o Leclerc era realmente aquilo tudo e se o Carlos Sainz, na verdade, não era muito mais piloto do que a gente imaginava. E eis que chegamos em 2022, quando o Leclerc continuava sendo o primeiro piloto da equipe, só que o Carlos Sainz começou a se notabilizar pela sua noção estratégica, principalmente quando venceu a corrida lá no GP da Inglaterra daquele ano. E mesmo perdendo o duelo interno para o Leclerc naquela temporada, o Sainz conseguiu o destaque que ele nunca tinha tido até aquele momento. E eis que chegamos em 2023, quando o Sainz enfim volta a vencer na Fórmula 1 no GP de Singapura e fica com aquele título de o único piloto que conseguiu parar as Red Bulls invencíveis de 2023. Ou no caso, o Max Verstappen naquela temporada. Também com destaque para sua noção estratégica. E dali para frente, todo mundo começou a perceber que a Ferrari tem dois bons pilotos. Quando a situação aperta, um resolve marcar pole, o outro vence a corrida com sua noção estratégica e tá tudo certo. A Ferrari estava pronta para 2024. E o Sainz imaginou que ficaria na equipe por mais alguns anos. Mas eis que chega o Lewis Hamilton e diz que está saindo da Mercedes e assina com a equipe antes mesmo da temporada começar. E o Sainz, óbvio, teria que sair, já que o Leclerc tinha um contrato mais longo. Daí em diante, começamos a dizer que talvez era injusto com o Carlos Sainz, porque o Sainz era um piloto que estava conseguindo ir bem com aquele carro da Ferrari, apesar de ser um pouco inconstante, mas ninguém falava.
E ele merecia uma equipe que continuasse brigando pelo topo, porque o Sainz ainda tem lenha para gastar. Eu não usei tinha, o Sainz ainda tem, porque eu ainda acredito no Sainz, acredite se quiser. Mas bem, ele acabou saindo fora da Ferrari e esse sentimento de que o Sainz estava sendo injustiçado começou a crescer cada vez mais. Até mesmo na temporada 2024, quando o Sainz conseguiu um brilho mínimo, ele acabava gerando aquele... A Ferrari mandou o piloto errado embora. Sempre essa frase que repetiu e repetiu e repetiu. E bem, chegamos no final da negociação do contrato e o Sainz não foi para a Mercedes, apesar de ser muito cogitado, não foi para a Red Bull, apesar dele querer e a Red Bull não querer, ele acabou indo para a Williams, que tratou o Sainz como a estrela da casa, tratou o Sainz como um piloto que fosse mudar a equipe de patamar. Fez uma apresentação para a fábrica ainda com a temporada em andamento, para todos os funcionários receberam o Carlos Sainz. A apresentação foi uma certa pompa, né? Se tratar da Williams, que está low profile ultimamente, e a expectativa foi crescendo cada vez mais. Daí, quando chegamos no início desse ano, um certo alguém aqui, e também muita gente, começou a hypar a Williams de uma maneira diferente. A equipe que ficava sempre no meio do grid, agora estava começando a oferecer um carro com opções para pontuar, com opções de quem sabe brigar por um pódio, por que não? E nos treinos a coisa começou a melhorar, né? Na visão de todo mundo, e se tornar um pouco mais real. Com o Sainz indo bem, o Albon indo bem, e mesmo com ele chegando de uma outra equipe, todo mundo imaginava que ele seria o primeiro piloto da Williams, já que o Albon só tinha vencido Latifi e Sargent na sua equipe, a galera não acreditava muito nele. Só que o que se viu na partir da primeira corrida foi um cenário completamente diferente. Primeiro que o Sainz já na abertura da temporada já rodou na Williams e não pontuou. Mas ele ainda estava se acostumando com o motor Mercedes. Tudo bem, acontece, faz parte. Digamos que a coisa não ficou muito boa para o Sainz logo depois que o carro foi para a pista no momento valendo mesmo. Além do DNF na Austrália, o Sainz marcou um 10º lugar na China, 14º no Japão, não pontuou no GP do Bahrein, 8º, 9º e 10º nos GPs da Arábia Saudita, Miami, Imola e Mônaco. E nesse caso do GP de Mônaco, ele teve uma ajuda muito grande do parceiro de equipe Alexander Albon, mas ali estratégia de corrida faz parte. Mais uma vez o Sainz se destacando por uma questão estratégica. No GP da Espanha ficou em 14º, no Canadá ficou em 10º, na áustria ele nem começou a corrida porque o carro começou a pegar fogo, aqui não foi culpa dele. Depois, 12º na Inglaterra, 18º na Bélgica, 14º na Hungria, 13º na Holanda e 11º no GP da Itália. O Sainz não pontua desde o Canadá, a 10ª rodada da Fórmula 1. E ele está pagando um preço muito caro por isso na tabela de pilotos. Porque agora o Sainz só está acima do Yuki Tsunoda, que está no segundo carro da Red Bull, e a gente até passa um pouco de pano porque aquele carro é realmente difícil, enquanto o espanhol foi ultrapassado por Oliver Berman e Gabriel Bortoleto, esses que estão numa Haas e numa Sauber, com carros que não são tão bons quanto o da Williams no início da temporada, no meio da temporada, e agora a coisa já ficou um pouco mais equilibrada. E a gente achava que o Sainz iria dominar a Williams, a gente achava que o Sainz iria tirar o Albon, assim, para ser segundo piloto, e era isso. Mas não foi bem isso que está acontecendo, melhor, não é bem isso que está acontecendo. Ao contrário do Sainz, por exemplo, o Albon hoje é o 7º colocado no campeonato de pilotos, marcando 70 pontos contra 16 do piloto espanhol. Realmente a situação não é fácil para o Sainz. A sorte do Sainz é justamente essa. O seu parceiro tailandês está carregando a equipe e está mantendo a equipe em 5º lugar no campeonato de construtores. Porque se dependesse só do Sainz, a Williams tinha começado em 5º e caindo cada vez mais. Bem como o seu gráfico na tabela de pilotos. Se você reparar, é uma descida que parece que não tem fim. No duelo interno a coisa até parece, mas não é tão ruim. Porque na corrida ele está tomando 11-4 do seu parceiro, enquanto em classificações está empatado, está 8-8. Então o Sainz consegue fazer bem numa volta lançada, porém quando chega na corrida, ou ele é vítima do azar, ou ele bate, ou ele roda, ou ele não tem ritmo. Enquanto o Albon tem menos azar e mais ritmo. Infelizmente o Sainz está se tornando o piloto mais decepcionante do ano por causa disso. Ele teve um hype muito crescente saindo da McLaren, chegando na Ferrari, se destacando por noções estratégicas, vencendo em 2023, o único carro não Red Bull a vencer naquela temporada. Depois ele foi substituído pelo Hamilton e muita gente defendeu que ele deveria ter ficado na equipe em vez do Leclerc.
E quando ele vai para a Williams, numa equipe que ele tinha tudo para se mostrar que ele era assim, um piloto digno de ter um carro melhor e até mesmo de ser um primeiro piloto, ele acaba justificando a escolha das outras equipes de não preferirem ele para os seus carros. A Red Bull preferiu o Lawson, preferiu o Tsunoda em vez dele para o segundo carro da equipe, enquanto a Mercedes preferiu o Antonelli, um piloto novato, em vez dele. E a Ferrari nem preciso dizer, preferiu um heptacampeão, preferiu um piloto como é o Leclerc do que o Sainz. E na equipe que ele tinha tudo para ser o primeiro piloto, ele ainda não é. O Sainz até explicou falando que ele está sim incomodado com o carro porque ele exige de uma pilotagem que o Sainz não está acostumado ou até mesmo não está afim de oferecer mesmo. E imagina que ele esteja torcendo para o ano virar para 2026 com um novo regulamento e assim ele vai estar em pé de igualdade não só com o Albon, também com todo mundo. Ele tem motor Mercedes para a temporada que vem, que é apontado como o melhor, e também tem a Williams que está ficando cada vez mais promissora e está investindo pesado na próxima temporada, no próximo ano. Como a gente sempre fala aqui, eu, o Gilles, o Kevin, a Williams desligou o túnel de vento para 2025 e o carro está até bom e ela está focando tudo no ano que vem. Então, no próximo regulamento, podemos ter uma surpresa muito grande. E essa surpresa pode ser Carlos Sainz e Alexander Albon. E aqui eu vou aproveitar para falar um pouquinho dele, porque quem está mais ganhando com essa situação é o piloto tailandês. Por quê? Você tinha tudo para ser o segundo piloto da equipe, você não tinha hype, você era subestimado, ninguém acreditava em você. E quando ninguém esperava, o Albon mais uma vez está mostrando que ele é sim um dos pilotos que merecem um carro, não só no grid, como também um carro melhorzinho. Mas como ele está na Williams agora e está se tornando cada vez mais o franchise player da Williams, o James Vowles não precisa se preocupar mais com o primeiro piloto, porque se não for o Albon, pode ser o Sainz quando o Sainz melhorar. Mas de todo jeito, ironicamente ou não, o Albon pode estar se destacando por ele ter se adaptado a um carro que exige uma pilotagem específica, coisa que ele não conseguiu quando ele foi para a Red Bull, por exemplo, pilotar ao lado de Max Verstappen. Quem diria? Quem diria? O piloto que todo mundo achava que iria ser o segundo do Sainz, por ter vencido apenas Latifi e Sargent, está também vencendo o Sainz de uma goleada. Uma goleada, tá? 50 pontos a 18. Enfim, senhores, esse foi o vídeo de hoje. O porquê que o Sainz está se tornando o piloto mais decepcionante de 2025. Mas ainda tem tempo para melhorar, faltam 8 corridas. Será que dá? Descobriremos em breve. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Se gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve. Eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. E um pouco de WEC também, porque o WEC é legal. Valeu, rapaziada, tamo junto.